No crepúsculo de um século turbulento, a Sicília despertava de um letargo que parecia eterno. Entre suas montanhas e vales, uma corrente de insatisfação se estendia pelas aldeias e cidades, um murmúrio de descontentamento que se alimentava da pobreza e da injustiça. As forças que estavam prestes a surgir nesse cenário desolado são um tema de constante análise. No coração desta ilha mediterrânea, onde o sol beija as ondas e a história se entrelaça com o destino, começava a gestar-se um fenômeno que mudaria para sempre o rosto do crime organizado. Durante o século XIX, a Sicília era um microcosmo de contrastes. As grandes propriedades agrícolas, conhecidas como latifúndios, eram dominadas por uma elite de proprietários que extraía riquezas às custas dos camponeses, aprisionados em um ciclo de servidão. Essa estrutura socioeconômica, profundamente desigual, alimentou um caldo de cultivo para o surgimento de organizações clandestinas que prometiam justiça em um mundo onde a lei era um luxo inalcançável. A questão sobre se a desesperança dos oprimidos poderia ter semeado as sementes de um poder alternativo é um tema de grande interesse. Foi nesse contexto de desigualdade que emergiram as primeiras manifestações do que mais tarde seria conhecido como a máfia. Nas décadas de 1860 e 1870, grupos de homens, inicialmente unidos pela necessidade de proteção e apoio, começaram a se organizar em torno de um princípio fundamental: a lealdade. Esses homens, conhecidos como gabelotti, eram arrendatários das terras dos nobres, e sua influência cresceu à medida que se tornaram os intermediários entre o poder dos proprietários e os camponeses. A máfia, em sua forma primitiva, não era apenas um ente criminoso, era uma resposta a um sistema que havia falhado em proporcionar segurança e justiça. À medida que a unificação da Itália avançava, as promessas de uma nova ordem política e social ficaram em nada. O Estado italiano, recém-constituído, lutava para estabelecer sua autoridade em uma ilha marcada pela corrupção e rivalidades. A incapacidade do governo de enfrentar a criminalidade e a violência propiciou que a máfia se consolidasse como um poder alternativo. A questão sobre se isso foi uma traição aos ideais de liberdade e justiça que haviam inspirado a unificação é um tema de constante debate. A máfia não tardou a tecer uma rede de cumplicidades com autoridades locais e figuras políticas, aproveitando a ambiguidade da lei e a falta de um sistema judicial eficaz. Com o tempo, sua influência se expandiu além da proteção dos interesses dos camponeses. Começou a se envolver em atividades ilícitas que iam da extorsão ao contrabando, marcando o início de um legado sombrio que perduraria por gerações. A sombra da máfia pairava sobre a Sicília, um cenário complexo que desafiava aqueles que tentavam desvendá-lo. Nesse ambiente de instabilidade, as primeiras organizações mafiosas começaram a forjar sua identidade. A Cosa Nostra, embora ainda em suas etapas iniciais, se consolidava como uma força dominante. Cada ato de violência e cada pacto selado com sangue fortaleciam sua reputação e seu poder. A máfia se apresentava, não apenas como uma organização criminosa, mas como um sistema de justiça alternativo que operava nas sombras, onde o medo e a lealdade eram suas principais ferramentas. No entanto, o auge da máfia não se sustentava unicamente no terror. Também cultivava a lealdade por meio de rituais, códigos de honra e um senso de pertencimento entre seus membros. As famílias mafiosas começaram a estabelecer sua própria hierarquia, onde os capodecina e boss se erguiam como figuras de autoridade respeitadas. A questão sobre até onde chegariam em sua busca por poder e controle é um tema de constante análise. Enquanto o século XIX se desvanecia, a máfia havia se tornado um fenômeno social e político na Sicília, um reflexo distorcido das lutas e aspirações de um povo que ansiava por justiça. As organizações mafiosas começaram a expandir seu alcance, infiltrando-se na economia local e estabelecendo relações com o crime organizado em outras partes da Itália. A pergunta sobre se a máfia e o Estado poderiam coexistir ou se estavam destinadas a colidir em um conflito inevitável pairava no ar.
Assim, o século XX se aproximava no horizonte, prometendo novos desafios e oportunidades, enquanto as primeiras sementes do poder mafioso começavam a florescer. Com cada novo desenvolvimento, a história da máfia italiana se entrelaçava mais com o destino de sua nação. No entanto, sua expansão não se limitaria às costas da Sicília. Nas próximas décadas, a sombra da máfia cruzaria o oceano, chegando a terras distantes, onde sua influência se tornaria ainda mais palpável. No próximo capítulo, nos aprofundaremos em um novo capítulo desse legado sombrio, a expansão da máfia para os Estados Unidos no final do século XIX e o fenômeno da Mão Negra que marcaria o início de sua jornada no Novo Mundo. Os segredos que aguardavam ainda nas profundezas dessa viagem transatlântica são um tema de grande interesse. Você está gostando do vídeo? Deixe seu like e inscreva-se para ver mais conteúdo do canal. Essa crise não tardaria a se manifestar além das fronteiras da Sicília. No final do século XIX, a sombra da máfia começou a se estender em direção a um novo mundo, um lugar onde a promessa de oportunidades brilhava intensamente, mas onde também se escondiam segredos obscuros. Os Estados Unidos, um país construído sobre a imigração, tornaram-se o cenário de um fenômeno que teria um forte impacto ao longo da história: a Mão Negra. A Mão Negra, uma organização clandestina, simbolizava o enigma do crime organizado que se gestava entre os imigrantes italianos que chegavam às costas americanas em busca de uma vida melhor. Esses homens e mulheres, em sua maioria provenientes de regiões empobrecidas da Itália, traziam consigo não apenas a esperança, mas também um legado de violência e medo que havia se enraizado em sua terra natal. A máfia, em sua essência mais pura, mantinha-se como um sistema de proteção e vingança, um mecanismo que respondia ao vazio deixado por um Estado incapaz de garantir segurança. Nas comunidades de Nova York e em outras cidades, a Mão Negra se apresentou como um recurso para aqueles que se sentiam desamparados. O significado real desse nome é um tema de constante debate. Muitas vezes, a organização utilizava a intimidação como sua arma mais poderosa. As ameaças de morte, os ataques a propriedades e a chantagem tornaram-se ferramentas habituais para assegurar a lealdade dos imigrantes. Esse novo tipo de máfia não apenas oferecia proteção, mas também se erguia como um símbolo da luta pelo poder em um ambiente que, na sua maioria, era hostil. Os ecos desses atos ressoavam nas ruas de Little Italy, onde a comunidade italiana se organizava em torno da cultura e da tradição, mas também em torno de um novo tipo de liderança que se sustentava no medo. A Mão Negra rapidamente se tornou sinônimo de extorsão. Os comerciantes, aterrorizados pelas ameaças, sentiam que não tinham outra opção a não ser ceder à pressão. A vida cotidiana se transformava em um jogo de sobrevivência, onde a lealdade e a traição eram moedas de troca em um mundo onde a justiça brilhava por sua ausência. No entanto, a Mão Negra não era um fenômeno isolado. Em sua expansão, entrelaçou-se com as estruturas já existentes nos Estados Unidos. Grupos como os Black Hand, que operavam na costa leste, associaram-se a outras organizações criminosas, criando um complexo emaranhado de poder que abrangia desde o contrabando até o tráfico de influências. A questão sobre quem foram os verdadeiros beneficiários dessa rede é um tema de constante análise. Os poderosos da época, desde políticos corruptos até empresários, encontraram na máfia uma maneira de manter o controle em um país em constante mudança. A chegada da Mão Negra coincidiu com um período de grande agitação social nos Estados Unidos. A industrialização e o crescimento urbano geravam um caldo de cultivo perfeito para o crime organizado. As tensões raciais e econômicas alimentavam um ambiente propício para que as organizações mafiosas prosperassem. Assim, a Mão Negra se tornou um símbolo de resistência, mas também uma representação da decadência moral que estava se apoderando da sociedade. Os atos de violência associados à Mão Negra começaram a atrair a atenção das autoridades. A imprensa, ávida por escândalos, começou a informar sobre os horrores que se escondiam atrás das paredes das comunidades italianas. No entanto, a cobertura midiática muitas vezes era sensacionalista, alimentando a imagem da máfia como um monstro insaciável, quando na verdade era um reflexo das desesperações humanas.
A questão de se, em sua busca por justiça, as autoridades estavam alimentando ainda mais a lenda da máfia é um tema de constante debate. À medida que o século XIX avançava, a Mão Negra se adaptou e evoluiu. A organização não apenas se focava em intimidar os imigrantes, mas também começou a extorquir aqueles que haviam alcançado um nível de sucesso. O negócio do crime se diversificou, e as atividades ilícitas se expandiram para áreas como jogos, prostituição e contrabando. A Mão Negra, longe de ser um mero fenômeno passageiro, se cimentou como um ator-chave no crime organizado americano. A chegada do século XX traria consigo novos desafios e oportunidades. A proibição, uma tentativa fracassada do governo de controlar o consumo de álcool, se tornaria um catalisador decisivo para o crescimento da máfia italiana nos Estados Unidos. A Mão Negra, longe de se desvanecer, se transformaria e se consolidaria em uma força ainda mais poderosa, disposta a aproveitar a instabilidade para expandir seu domínio. Enquanto o eco de suas atividades ressoava em cada canto da sociedade, a Mão Negra deixou uma marca indelével na história do crime organizado. Um legado que perduraria além de seu tempo, um lembrete de que as sombras sempre foram parte da luz da ambição humana. Assim, com a Mão Negra servindo como precursora de uma era de turbulência e transformação, se abriria um novo capítulo na história do crime organizado, a Era da Proibição. A forma como essa nova realidade mudaria a estrutura do poder mafioso nos Estados Unidos é um tema de grande interesse. A resposta nos espera nas ruas sombrias de uma nação que, enquanto lutava por sua identidade, se entregava pouco a pouco à corrupção e à violência. A chegada da proibição do álcool nos Estados Unidos, em 1920, uma tentativa audaciosa por parte do governo de erradicar o consumo de bebidas alcoólicas, tornou-se um catalisador inesperado para o crescimento da máfia italiana no país. Essa proibição não tardou a transformar a estrutura do crime organizado, convertendo as organizações mafiosas em atores indispensáveis em um mercado clandestino que floresceu em meio à ilegalidade. Os ecos da lei seca ressoavam em cada canto das cidades americanas, criando um vazio onde antes havia um mercado regulado e controlado. Nesse novo contexto, a máfia não apenas encontrou oportunidades, mas também se consolidou como uma força dominante. A maneira como uma estrutura criminosa, que havia começado a se forjar nas sombras, conseguiu se aproveitar de tal situação reside na astúcia e determinação de figuras-chave, como Joe Masseria e Salvatore Maranzano, que viram na proibição uma via para estabelecer um império do crime. Das ruas de Nova York a Chicago, a competição pelo controle do tráfico de álcool intensificou-se rapidamente. A máfia italiana, com sua capacidade de operar na clandestinidade, estabeleceu redes de distribuição que desafiavam qualquer autoridade. Enquanto as forças da lei tentavam erradicar o contrabando, as organizações criminosas se adaptavam, em um jogo de gato e rato que parecia não ter fim. A esse respeito, a pergunta sobre até onde essas organizações estavam dispostas a ir para manter seu domínio é um tema de constante análise. A violência tornou-se um método habitual para resolver disputas territoriais e de poder. As rivalidades entre diferentes famílias mafiosas se intensificaram, resultando em uma série de assassinatos que abalaram o tecido social das cidades. Esse período de instabilidade foi aproveitado por alguns dentro da máfia, que buscaram unificar as distintas facções sob uma liderança comum. As lições da competição desenfreada levaram à criação de alianças, e assim nasceu a ideia de uma organização mais estruturada, que no futuro seria conhecida como a Cosa Nostra. A questão sobre se essa unificação poderia realmente trazer paz a um mundo mergulhado na violência, é um tema de constante debate. Enquanto isso, a corrupção se infiltrava nas instituições, alimentada pela avareza e pela desesperança. Policiais, políticos e juízes começaram a aceitar subornos, tornando-se cúmplices involuntários de um sistema que já não conseguia distinguir entre o bem e o mal. Nesse contexto, o famoso ditado "não há nada mais poderoso que o dinheiro" ganhava um novo significado. A máfia, com sua crescente influência, começou a moldar o destino de muitos, desde os bairros mais humildes até os corredores do poder.
Os anos 20 foram testemunhas de um auge sem precedentes no consumo de álcool contrabandeado. As destilarias clandestinas, os speakeasies e as redes de contrabando floresceram, oferecendo um ar de rebeldia diante da opressão da lei. No entanto, esse crescimento também trouxe consigo um novo tipo de violência e a necessidade de estabelecer uma ordem dentro do caos. As confrontações entre as famílias rivais, como a guerra entre os Masseria e os Maranzano, marcaram o caminho para uma maior organização e controle. A questão sobre se era inevitável que essa luta pelo poder culminasse em um líder supremo que unificasse todos sob um mesmo estandarte, é um tema de constante análise. Ao final da década, a figura de Al Capone emergiu como símbolo do poder mafioso. Seu ascenso não se deveu apenas à sua capacidade de manejar o contrabando, mas também à sua habilidade de ganhar o apoio da comunidade e da mídia. Capone tornou-se uma figura quase mítica, um herói para alguns e um vilão para outros. Os segredos que escondia por trás de sua fachada carismática, e a questão de se ele era realmente o homem de honra que pretendia ser, ou simplesmente um mestre do engano, são um tema de grande interesse. A era da proibição, com sua mistura de oportunidades e perigos, não apenas transformou a máfia italiana nos Estados Unidos, mas também deixou uma marca indelével na sociedade americana. A luta pelo controle do mercado de álcool lançou as bases para um sistema que, embora ilegal, se tornara parte integral da vida cotidiana. As conexões entre a máfia e a política se aprofundaram, e a sombra da corrupção se alongou ainda mais. Nesse fascinante emaranhado de poder, violência e ambição, a máfia se preparava para entrar em uma nova fase de sua história. À medida que a proibição começava a desmoronar, o crime organizado se adaptaria às mudanças, cimentando seu legado no tecido social e econômico dos Estados Unidos. O enigma de como essas organizações conseguiram sobreviver e prosperar ao longo das décadas nos leva a questionar os vínculos entre o crime, a política e a cultura popular. Assim, enquanto o eco da lei seca se desvanecia, o império da máfia se preparava para um novo capítulo em sua história, um que não apenas consolidaria seu poder, mas também marcaria o início de um reinado de terror em que as regras do jogo mudariam drasticamente. No próximo capítulo, nos aprofundaremos na figura de Al Capone, seu ascenso ao poder e sua influência no crime organizado durante a década de 1920, um personagem que encarnou tanto o auge quanto a queda de uma época marcada pelo excesso e pela violência. Essa era apenas a antessala de um fenômeno que mudaria para sempre o rosto do crime organizado na América. Nas sombras da década de 1920, surgia uma figura que se tornaria sinônimo do crime em Chicago, e por conseguinte em toda a nação. Alphonse Gabriel Capone, conhecido como Al Capone, não apenas desafiou a lei, ele a desmantelou e a reconfigurou a seu bel prazer, deixando em seu rastro um legado de violência e ambição que teria um forte impacto por décadas. Nascido no Brooklyn, Nova York, em 1899, de pais imigrantes italianos, Capone encarnava a experiência de muitos em sua geração, a busca por uma vida melhor em um novo mundo. No entanto, a história de Capone não é apenas a de um homem, mas a de um período em que a lei e a desordem dançavam um vals perigoso. À medida que a proibição se implantava em 1920, uma oportunidade de ouro se apresentava para aqueles dispostos a desafiar o status quo. A questão sobre se alguém poderia ter imaginado que a tentativa de erradicar o álcool da sociedade americana daria origem a um império do crime é um tema de constante debate. Capone, com seu carisma e astúcia, rapidamente ascendeu nas fileiras da máfia, tornando-se o braço direito de Johnny Torgio, um poderoso gangster que havia estabelecido um lucrativo negócio de contrabando de álcool. A relação entre ambos não era apenas de mentor e aprendiz, era uma simbiose que lhes permitiu expandir sua rede de influência e poder. Os segredos que guardava a mente de Capone que o levariam a se tornar o rei do crime, são um tema de grande interesse. O ano de 1925 marcou um ponto de inflexão. Após a tentativa de assassinato de Torrio, Capone assumiu o controle de suas operações, realizando uma campanha implacável para eliminar qualquer rival que se interpusesse em seu caminho. A violência se tornou sua ferramenta mais eficaz, e Chicago se transformou em um campo de batalha onde o eco das balas ressoava com a frequência das negociações de poder.
Capone não lutava apenas pelo controle do mercado negro. Ele estava em uma busca voraz por legitimidade, desejando ser visto não apenas como um criminoso, mas como um homem de negócios respeitado. A astúcia de Capone se manifestava em sua habilidade de manipular a percepção pública. Enquanto a polícia e o governo lutavam para conter seu império, ele cultivava uma imagem carismática, quase heróica, por meio de atos de caridade e doações a hospitais. A questão de se ele era um criminoso impiedoso ou um benfeitor de sua comunidade é um enigma que alimentava sua lenda, borrando as linhas entre o bem e o mal. Em um mundo onde a corrupção e a cumplicidade eram moeda corrente, Capone se movia com uma confiança quase sobrenatural. No entanto, seu reinado não estava isento de desafios. A rivalidade com outros gangsters como Bugs Moran culminou em eventos trágicos, como o massacre de São Valentim em 1929, onde 7 membros da gangue de Moran foram assassinados em um atentado orquestrado por homens a serviço de Capone. Este ato brutal não apenas selou sua notoriedade, mas também atraiu a atenção das autoridades federais. A partir desse momento, o jogo mudaria. Com a chegada da Grande Depressão, a figura de Capone se tornava mais complexa. Enquanto muitos se afundavam na miséria, ele continuava prosperando em seu negócio ilícito. Mas seu império começou a desmoronar sob o olhar do governo. A pressão se intensificou, e a figura do promotor do distrito de Chicago, William Hale Thompson, logo seria eclipsada pelo implacável promotor federal Elliot Ness. Com sua equipe de agentes conhecida como os Intocáveis, Ness lançou-se à caça de Capone. A luta entre eles se tornou uma batalha épica entre a lei e o crime organizado. A queda de Capone foi inevitável. Em 1931, ele foi finalmente condenado não por assassinato, mas por evasão de impostos. Essa reviravolta do destino sublinha uma pergunta inquietante: a questão sobre se a lei poderia realmente vencer o crime, ou se era apenas um jogo de poderes onde as cartas estavam sempre marcadas, é um tema de constante debate. O legado de Al Capone não se limita ao seu reinado de terror. Sua figura se tornou um símbolo do conflito entre a lei e o crime, e sua ascensão ao poder gerou uma mudança na estrutura do crime organizado na América. As lições aprendidas de sua história teriam um forte impacto no futuro, moldando as estratégias daqueles que vieram depois dele. As repercussões de sua queda no mundo do crime são um tema de grande interesse. À medida que o ecossistema do crime se reorganizava, novas forças emergiam. A criação da comissão por Lucky Luciano em 1931 não apenas redefiniria a paisagem do crime nos Estados Unidos, mas também estabeleceria as bases para um sistema mafioso que perduraria ao longo das décadas. Nesse contexto, a figura de Luciano se erguia como um novo líder, disposto a unificar e consolidar as diversas famílias mafiosas. Os segredos e alianças que se forjariam nesta nova era da máfia são um tema de grande interesse. A história apenas começava a se desvelar. Era uma época de transformação vertiginosa, onde a ambição e o poder se entrelaçavam em um jogo mortal. A proibição havia aberto as comportas a um torrente de oportunidades para o crime organizado, mas também havia semeado as sementes da discórdia entre as diversas famílias mafiosas nos Estados Unidos. Nesse contexto, um homem se erguia como um farol de ambição e astúcia: Salvatore Lucky Luciano. Foi em 1931 que Luciano, em um movimento audacioso que teria um forte impacto ao longo da história do crime organizado, fundou a Comissão, uma entidade que unificava e organizava as distintas facções mafiosas no país. A criação da comissão não foi simplesmente um ato de poder, foi uma resposta à crescente fragmentação e aos conflitos internos que ameaçavam desestabilizar o império criminal que Luciano havia começado a construir. Em um ambiente onde a violência e a traição eram moeda corrente, Luciano entendeu que a sobrevivência da máfia dependia de sua capacidade de se adaptar e evoluir. A questão sobre se foi um ato de altruísmo ou uma manobra astuta para consolidar seu próprio domínio é um tema de constante debate. A comissão se constituiu como um conselho que supervisionava e regulava as operações das famílias mafiosas, estabelecendo um equilíbrio de poder que priorizava a cooperação sobre o conflito.
Luciano, junto a outros líderes como Vito Genovese e Joe Bonanno, traçou um mapa de alianças e rivalidades, criando um sistema que, apesar de suas sombras, buscava a estabilidade em um mundo caótico. Esse novo ordenamento também incluía a regulação das disputas, evitando que os conflitos se tornassem guerras abertas que pudessem atrair a atenção indesejada das forças da ordem. O eco daquela decisão ressoou em cada canto dos Estados Unidos, onde as famílias mafiosas, até então rivais, começaram a tecer uma rede de acordos tácitos. A comissão não apenas organizou o crime, mas também estabeleceu um código de conduta que, embora obscuro, pretendia manter um certo nível de respeito entre as facções. Os assassinatos e a violência indiscriminada tornaram-se um último recurso, um sinal de fraqueza mais do que de força. A questão sobre se essa foi a fórmula para um futuro mais seguro ou simplesmente uma fachada que encobria um iminente colapso, é um tema de constante análise. Ao longo dos anos, a comissão se tornou um símbolo do poder mafioso, uma entidade que, apesar de sua natureza clandestina, se erguia com um senso de ordem em meio ao caos. As decisões tomadas em suas reuniões, muitas vezes em lugares escuros e afastados, influenciaram não apenas o destino das famílias mafiosas, mas também o tecido social de muitas comunidades. À medida que a influência da máfia se expandia, a linha entre o crime e a vida cotidiana tornava-se cada vez mais difusa. Os cidadãos, em algumas ocasiões, se viam obrigados a escolher entre a lealdade às suas famílias e a realidade do medo que impregnava seu entorno. No entanto, nem todos estavam de acordo com o novo ordenamento estabelecido por Luciano. Alguns líderes de família, relutantes em ceder poder, começaram a questionar a autoridade da comissão. A crescente tensão entre os velhos e novos métodos de operação havia semeado a discórdia. A sombra da traição espreitava, e logo se desatariam conflitos que colocariam à prova a frágil unidade. A questão sobre se a comissão poderia sobreviver às ambições desmedidas daqueles que a haviam criado é um tema de constante debate. Em meio a essa intriga, Luciano também estava ciente do jogo mais amplo que se desenrolava. A atenção das autoridades federais se concentrava no crime organizado, e a pressão aumentava. Era um momento crucial, onde cada movimento contava. A criação da comissão representava não apenas uma consolidação de poder, mas também uma tentativa de legitimar o crime em uma sociedade que se mostrava cada vez mais hostil. Nesse sentido, Luciano não era apenas um líder mafioso, mas um estrategista que navegava as águas turbulentas de um sistema que o perseguia constantemente. A história da comissão, com suas intrigas e alianças, também reflete o complexo entrelaçamento da identidade italiana nos Estados Unidos, onde a lealdade à família e à tradição chocavam-se com as realidades de uma sociedade em que o crime frequentemente se disfarçava de sucesso. À medida que as famílias mafiosas se uniam nessa nova estrutura, o legado de Luciano e sua comissão se tornaram um marco que marcaria a evolução do crime organizado no país. A questão sobre o que aconteceria quando as tensões internas e externas começassem a transbordar é um tema de constante análise. Enquanto a comissão lutava para manter seu controle e coesão, a Segunda Guerra Mundial se aproximava no horizonte, trazendo consigo oportunidades e desafios inesperados para a máfia. A sobrevivência da comissão, junto com seu legado, logo se veria ameaçada por uma guerra que não apenas mudaria a face da Europa, mas também a dinâmica do crime organizado nos Estados Unidos. A forma como a máfia se adaptaria a esses novos tempos de incerteza e perigo é um tema de grande interesse. A resposta, como sempre, encontrava-se nas sombras. Você está gostando do vídeo? Deixe seu like e inscreva-se para ver mais conteúdo do canal. Essa união entre as diversas famílias mafiosas, forjada nas sombras do crime organizado, não tardaria a ter repercussões inesperadas. À medida que as tensões se acumulavam na Europa e a ameaça do fascismo pairava sobre a Itália, a máfia se encontraria em uma posição única, imersa em um conflito mundial que mudaria o curso da história. O papel que desempenhariam nesse cenário devastador é um enigma fascinante e perturbador. Durante a Segunda Guerra Mundial, a máfia italiana não apenas sobreviveu, mas também se adaptou às circunstâncias em mudança que a cercavam. Com a ascensão de Benito Mussolini e o regime fascista,
muitos mafiosos viram no governo uma oportunidade para expandir sua influência. A questão de como uma organização criminosa poderia florescer em meio a um sistema totalitário que buscava erradicar seus inimigos seria resolvida por meio de uma complexa rede de alianças e colaborações, tanto com o regime de Mussolini quanto com as potências aliadas. Na Itália ocupada, as famílias mafiosas começaram a desempenhar um papel crucial no contrabando e no tráfico de bens essenciais. A escassez de recursos e a ineficácia do governo fascista criaram um caldo de cultivo perfeito para as atividades clandestinas da máfia. Nesse contexto, destaca-se a figura de Salvatore Giuliano, um bandido siciliano que a princípio era considerado um herói popular, mas que, à medida que a guerra avançava, se tornou um símbolo do poder mafioso na ilha. À medida que as forças aliadas desembarcavam na Sicília em 1943, a máfia viu uma oportunidade de ouro. Os americanos, conscientes da necessidade de estabilizar a região, buscaram apoio local para facilitar a ocupação. Assim, os líderes mafiosos como Lucky Luciano, que havia sido encarcerado, mas mantinha um considerável poder e influência, começaram a colaborar com o governo dos Estados Unidos. A questão sobre se foi realmente um ato de patriotismo ou uma estratégia astuta para garantir sua própria sobrevivência e expansão é um tema de constante debate. A história parece sugerir que foi um pouco de ambos. Luciano, por meio de seus contatos, garantiu que a máfia pudesse operar com liberdade nas áreas sob controle americano, em troca de informações sobre os movimentos das forças do eixo, e a garantia de que o crime organizado não seria desmantelado após a vitória aliada. Este pacto, embora pragmático, revelava a interseção entre o crime e a política em tempos de guerra, um fenômeno que se repetiria ao longo da história. A colaboração entre a máfia e o governo americano foi além de simples acordos. Foram estabelecidos canais de comunicação e facilitado o contrabando de suprimentos e recursos. Os mafiosos ajudaram os aliados a navegar por um território cheio de inimigos, utilizando seu conhecimento local e sua rede de contatos. A quantidade de segredos que permanecem ocultos sob a poeira dos arquivos militares é um tema de grande interesse. No entanto, a relação entre a máfia e o exército americano não estava isenta de tensões. A desconfiança em relação aos mafiosos era palpável entre alguns oficiais, que temiam que essas alianças pudessem resultar em um novo tipo de dominação criminosa. Apesar disso, a influência da máfia na Sicília se consolidou, e muitos de seus líderes foram vistos como figuras de poder na Nova Itália, que emergia das cinzas do conflito. A pós-guerra trouxe consigo um novo conjunto de desafios. Em um país devastado e em caos, os mafiosos começaram a tecer laços com a emergente política italiana. A máfia, que havia colaborado com os aliados, se encontrava agora em uma posição privilegiada para influenciar a nova ordem, gerando uma sombra que se estenderia por décadas. A questão sobre se esse foi o legado que haviam buscado, ou uma armadilha que os levaria a uma luta interna ainda mais violenta, é um tema de constante análise. O conflito entre as velhas e novas gerações de mafiosos se intensificou, marcando o início de uma luta pelo controle no mundo do crime organizado. A máfia, tendo sobrevivido à guerra e à ocupação, se preparava para um auge sem precedentes que a consolidaria como um dos atores mais poderosos na Itália da pós-guerra. No entanto, essa era também o prelúdio de uma guerra interna que desgastaria as famílias mafiosas em uma tentativa de estabelecer sua supremacia. Assim, a história da máfia durante a Segunda Guerra Mundial não é apenas um relato de sobrevivência e adaptação, mas também um exemplo de como o crime e a política podem entrelaçar-se nos momentos mais sombrios. À medida que a sombra da máfia se alongava sobre a Itália, um novo capítulo se abriria em sua história. O auge da Cosa Nostra, nas décadas de 1950 e 1960, onde se definiriam as estruturas de poder e se consolidariam as alianças que marcariam o futuro do crime organizado. A questão sobre quais segredos aguardam nas profundezas dessa nova era e como influenciarão o legado da máfia é um tema de grande interesse. À medida que nos aprofundamos no próximo capítulo, exploraremos o crescimento e a estrutura da Cosa Nostra, desvendando os emaranhados de uma organização que se tornou sinônimo da máfia italiana no mundo.
Essa colaboração entre a máfia e o governo dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial não apenas deixou marcas na história, mas também semeou as sementes de um auge sem precedentes para a Cosa Nostra nas décadas de 1950 e 1960. Nesse período, a máfia italiana se ergueu como um poder formidável, tanto em sua terra natal, Sicília, quanto nos Estados Unidos. O eco de suas atividades ressoa através dos anos, revelando uma intrincada rede de influência, violência e controle. Para compreender o crescimento da Cosa Nostra, é fundamental observar sua estrutura interna. Na Itália, a máfia se organizou em famílias, cada uma das quais operava com um sistema de lealdade quase religioso. A figura do capo, ou chefe de família, era central, atuando como um líder indiscutível que mantinha o controle e a coordenação das atividades ilícitas. A questão sobre o que fazia essas organizações tão resilientes e poderosas reside em sua habilidade de se adaptar e evoluir ao longo do tempo, aproveitando cada oportunidade que se apresentava. Nos Estados Unidos, o legado da proibição havia deixado um vazio que a Cosa Nostra se apressou a preencher. A economia do crime disparou, e as famílias mafiosas se consolidaram em um sistema hierárquico onde surgiram figuras emblemáticas como Carlo Gambino e Vito Genovese. Esses pensadores compreenderam que o verdadeiro poder não residia apenas no controle do jogo do crime, mas também na infiltração na política e na economia. A forma como conseguiram estabelecer essas conexões tão profundamente enraizadas na sociedade americana é tão perturbadora quanto fascinante. Enquanto isso, na Sicília, a máfia se nutria da instabilidade política e social que caracterizava o pós-guerra. A corrupção nas instituições governamentais facilitava suas atividades, permitindo-lhes estender sua influência sobre os setores econômicos. Com a chegada dos anos 60, a Cosa Nostra não apenas estava presente nas sombras, mas havia começado a sair à luz, exibindo um poder que inquietava até mesmo as autoridades. A máfia havia aprendido a jogar suas cartas com maestria, tecendo uma rede de cumplicidade que desafiava a lei. As décadas de 1950 e 1960 foram testemunhas de um fenômeno sem precedentes. A máfia não apenas se enriquecia, mas também se integrava no tecido da vida cotidiana. Desde a construção até a indústria do entretenimento, sua influência era inegável. As famílias mafiosas começaram a diversificar seus interesses, tocando aspectos da vida que iam além do crime. A questão sobre se essa diversificação foi um sinal de força, ou uma indicação de que a Cosa Nostra estava perdendo o controle sobre seu legado criminal, é um tema de constante debate. Um aspecto fascinante desse crescimento foi a forma como a Cosa Nostra se mostrou hábil em utilizar a violência como uma ferramenta de intimidação e controle. As disputas entre famílias podiam resolver suas diferenças através da força, mas também eram utilizadas como um meio para estabelecer uma reputação que garantisse o respeito e a lealdade. As balas se tornaram uma linguagem em si mesmas, um eco de uma luta interna pelo poder que ressoava nas ruas da Sicília e de Nova York igualmente. A pergunta sobre qual foi o custo real dessa busca por poder persiste. Além disso, nesse período, a Cosa Nostra começou a estabelecer vínculos com outras organizações criminosas, tanto na Itália quanto nos Estados Unidos. Alianças estratégicas foram formadas, levando a uma troca de recursos e conhecimentos que ampliaram ainda mais sua influência. As consequências desses laços são um tema de grande interesse. Enquanto a Cosa Nostra se fortalecia, também se encontrava em uma encruzilhada. A expansão sempre trazia o risco de chamar a atenção das autoridades. À medida que os anos 60 avançavam, a Cosa Nostra enfrentava um novo desafio: a crescente pressão das forças da lei. O governo dos Estados Unidos, cada vez mais preocupado com o poder da máfia, começou a tomar medidas mais enérgicas. Operações encobertas e campanhas de vigilância se intensificaram, criando um clima de incerteza e perigo. Mas, apesar dessas ameaças, a máfia continuou prosperando em um ambiente onde a corrupção e o medo frequentemente se entrelaçavam. A questão sobre se a Cosa Nostra poderia manter seu domínio diante de um adversário cada vez mais decidido é um tema de constante análise.
A tensão entre a Cosa Nostra e as autoridades se tornou palpável, e as décadas de 1950 e 1960 se tornaram um período crucial que definiria o futuro da máfia italiana. No entanto, a sombra que essa organização projetava não era apenas um reflexo de seu poder, mas também de sua vulnerabilidade. À medida que a sociedade começava a despertar para a realidade da influência mafiosa, o tempo se tornou um fator determinante. O auge da Cosa Nostra não seria eterno. Com a chegada dos anos 70, a luta pelo controle interno se intensificaria, desencadeando uma série de violentos confrontos que marcariam a história do crime organizado na Itália e nos Estados Unidos. A questão sobre como essa tempestade interna se desataria e quais seriam as consequências para o legado da máfia é um tema de grande interesse. Esta história, cheia de intrigas e traições, nos leva a investigar a Guerra dos anos 70, um conflito que mudaria para sempre o panorama da Cosa Nostra. Essa época de expansão e consolidação não tardaria a dar lugar a um fenômeno ainda mais insidioso: a infiltração da máfia nas estruturas mesmas da sociedade. No coração dessa rede ominosa, a Cosa Nostra não apenas buscava o controle das ruas, mas também das instituições que, em teoria, deveriam proteger os cidadãos. A forma como essa organização conseguiu semear suas garras no tecido social e econômico da Itália e além é um tema de constante estudo. Desde a administração pública até o setor empresarial, a máfia adotou uma estratégia de infiltração que se assemelha a um vírus silencioso, espalhando-se nas sombras e minando a confiança nos pilares da sociedade. A corrupção tornou-se sua ferramenta mais eficaz, um eco do velho adágio que diz que o poder corrompe, mas o poder absoluto corrompe absolutamente. Através de subornos, coerção e ameaças, indivíduos e entidades se viram presos em um ciclo vicioso do qual era difícil escapar. Um exemplo claro encontra-se na construção, um setor vital para a economia italiana. As organizações mafiosas se infiltraram nas licitações públicas, manipulando contratos e garantindo que as obras mais lucrativas caíssem em suas mãos. A máfia não apenas controlava os fluxos de dinheiro, também ditava quem podia trabalhar e quem não podia. A questão sobre se isso foi um ato de livre mercado, ou um ataque à própria democracia é um tema de constante debate. À medida que a máfia estendia sua influência, os cidadãos se perguntavam se havia alguma saída para essa sombra que cobria suas vidas. As estratégias da Cosa Nostra não se limitavam apenas à coerção, também incluíam um astuto uso da fachada. A máfia se apresentava como benfeitora, oferecendo ajuda e recursos a comunidades em dificuldades, criando uma imagem de legitimidade que confundia muitos. A questão sobre se era melhor aceitar seu apoio do que enfrentar a pobreza e a desesperança é um tema de constante análise. A infiltração chegou até os níveis mais altos da política. Alguns funcionários, motivados por ambições pessoais ou pela simples necessidade de sobreviver em um mundo de complexidade e perigo, tornaram-se aliados das organizações mafiosas. A relação entre certos políticos e a máfia tornou-se tão complexa que muitos se perguntavam se era possível separar um do outro. A questão sobre se a máfia foi um monstro que cresceu a partir da corrupção existente, ou se suas raízes eram tão profundas que a corrupção era simplesmente parte do sistema, é um tema de constante debate. Os setores de transporte e turismo não escaparam a essa rede de cumplicidade. A máfia se infiltrou nas empresas de transporte, extorquindo proprietários e manipulando tarifas, enquanto no âmbito do turismo, utilizou sua influência para controlar o acesso a recursos e serviços. As praias da Sicília, que deveriam ser um símbolo de beleza e paz, tornaram-se um campo de batalha pela luta pelo controle de um mercado lucrativo. O verdadeiro custo dessa infiltração é um tema de grande interesse. As vidas de milhares de cidadãos foram afetadas, aprisionadas em um ciclo de medo e dependência. Aqueles que ousavam desafiar a máfia frequentemente pagavam o preço mais alto. A violência e o assassinato tornaram-se a linguagem que a máfia utilizava para comunicar seu poder. Através de uma série de assassinatos seletivos, a máfia deixou claro que não havia lugar para a dissidência. A questão sobre se a única resposta a essa sombra crescente foi o silêncio é um tema de constante análise. Nesse contexto, a resistência começou a se formar.
À medida que a corrupção e a violência alcançavam níveis intoleráveis, vozes corajosas emergiram para se opor à máfia. Ativistas, jornalistas e até alguns funcionários decidiram dar um passo à frente, embora soubessem que suas vidas estavam em perigo. A questão sobre se essa luta seria suficiente para erradicar o poder da máfia, ou se apenas serviria para alimentar suas chamas, é um tema de constante debate. O eco desses conflitos internos e a resistência que surgia contra a máfia nos leva a um momento crucial, a Guerra dos anos 70. Ali, as rivalidades entre as famílias mafiosas não apenas estourariam em sangrentos confrontos, mas também colocariam em xeque toda a sociedade italiana. Os novos segredos e traições que emergiam das sombras enquanto a luta pelo poder continuava são um tema de grande interesse. No próximo capítulo, desvendaremos os obscuros episódios dessa guerra, onde lealdade e traição se entrelaçam em um enigma ainda mais complexo. Essa atmosfera de tensão que havia começado a se gestar na década anterior, se intensificou nos anos 70, um período que se tornaria um capítulo sombrio na história da máfia italiana. Os ecos da violência ressoavam nas ruas da Sicília e além, enquanto as famílias mafiosas, outrora aliadas, se enredavam em uma luta pelo controle e pelo poder que levaria a violentos confrontos. A questão sobre o que havia provocado essa guerra interna e quais segredos se escondiam nas sombras desse enigma é um tema de constante estudo. No coração dessa contenda estavam as famílias Corleonesi e os tradicionais clãs de Palermo. Sob a liderança de figuras como Luciano Leggio e Totò Riina, os Corleonesi emergiram como um titã no panorama mafioso, desafiando a ordem estabelecida que havia prevalecido por décadas. Esse ascenso não foi simplesmente uma questão de ambição, tratava-se de uma reconfiguração das dinâmicas de poder que havia sido semeada ao longo dos anos. As alianças e rivalidades que haviam definido a Cosa Nostra começaram a desmoronar, deixando um rastro de sangue e traição. Os conflitos se alimentavam de velhas disputas e novas aspirações. A necessidade de consolidar seu controle sobre os negócios de narcotráfico, extorsão e contrabando, levou os Corleonesi a tomar medidas drásticas. Embora esse processo de consolidação fosse uma tática de sobrevivência, também se tornou a faísca que acenderia a guerra. A questão sobre se a ambição desmedida de alguns poderia levar à ruína toda uma organização é um tema de constante debate. A escalada da violência foi implacável. À medida que as famílias se enfrentavam, os assassinatos se tornaram uma resposta habitual às traições e desentendimentos. Em um período de apenas alguns anos, estima-se que milhares de mafiosos e civis perderam a vida nessa luta brutal. A imagem da máfia, que durante muito tempo havia sido vista como um sistema de proteção e ordem em algumas comunidades, começou a se transformar na de um monstro devorador. A pergunta sobre como a Cosa Nostra havia chegado a um ponto tão insustentável se fazia presente na mente de muitos. Entre os episódios mais notórios está a massacre da família Brusca, um claro exemplo de como as disputas internas podiam desencadear uma violência desmedida. A execução de um membro da família rival não era apenas um ato de vingança, era uma mensagem clara sobre a nova realidade no mundo mafioso. O eco desse conflito ressoou além da Sicília, alcançando até as autoridades nacionais, que se viam cada vez mais impotentes diante de um fenômeno que havia crescido nas sombras durante décadas. Paralelamente, a imprensa começava a trazer à luz os meandros desse mundo obscuro. As publicações sobre assassinatos e o aumento da violência despertaram o interesse do público, que se perguntava como era possível que uma organização tão poderosa operasse com tal impunidade. Esse escrutínio começou a pressionar o governo italiano, que em sua luta para restaurar a ordem se deparou com um dilema. Como enfrentar um inimigo que operava nas sombras e cujas raízes estavam profundamente entrelaçadas na sociedade é um tema de grande interesse. As divisões entre as famílias mafiosas não afetaram apenas os mafiosos em si. O tecido social das comunidades italianas se desgastava lentamente. A Guerra dos anos 70 demonstrou que a violência não discriminava, e que, em seu afã por controle, as facções em disputa estavam dispostas a sacrificar inocentes, transformando as ruas em campos de batalha.
Nesse contexto, os cidadãos se viam obrigados a escolher entre o silêncio ou a cumplicidade, e muitos se perguntavam se havia alguma saída para essa espiral de violência. A instabilidade que acompanhava esses confrontos não passou despercebida pelas autoridades. Em meio ao caos, surgiram figuras como o juiz Giovanni Falcone, que se tornaria um baluarte na luta contra a máfia. Seu trabalho e o de outros magistrados começaram a lançar as bases de uma resistência que, embora ainda distante, se vislumbrava no horizonte. No entanto, a batalha estava longe de terminar. À medida que os anos 70 avançavam, o conflito interno da máfia se intensificava. As traições e alianças flutuantes traziam consigo um ar de incerteza que envolvia a todos, desde os líderes até os membros de base. A pergunta sobre se a Cosa Nostra poderia sobreviver à sua própria guerra interna, ou se seu legado seria consumido pela violência que havia desencadeado, permanecia no ar. Enquanto as famílias se desfaziam de seus próprios membros, em uma tentativa de sair vitoriosas, o ciclo de violência parecia não ter fim. No entanto, esse tumulto interno culminaria em uma mudança de paradigma que marcaria o futuro da máfia. A Guerra dos anos 70, embora devastadora, também seria o prelúdio de um movimento mais amplo contra a Cosa Nostra, um movimento que em breve tomaria forma através dos maxi-julgamentos dos anos 80. A luta de um país para desmantelar a estrutura que havia prosperado na clandestinidade estava prestes a começar. Essa guerra dos anos 70 não deixou apenas um rastro de sangue e destruição, mas também semeou as sementes de uma resposta que mudaria o rumo da história italiana. Na década de 80, os ecos da violência mafiosa ressoavam em cada canto do país, mas em meio à escuridão, surgiu um novo amanhecer: os maxi-julgamentos. Esse fenômeno legal, que se tornaria um marco na luta contra a máfia, não apenas buscava levar à justiça os capos mais temidos, mas também tinha como objetivo desmantelar as estruturas que mantiveram a Cosa Nostra no poder por décadas. No final dos anos 70 e início dos anos 80, a Itália se encontrava em uma encruzilhada. A máfia havia estendido sua influência, infiltrando-se na política, na economia e na vida cotidiana dos cidadãos. A sensação de impotência era palpável, e a necessidade de uma resposta contundente se tornava cada vez mais urgente. Foi então que um grupo de valentes magistrados, impulsionados por um senso de dever quase místico, decidiu enfrentar o monstro que havia assolado sua nação. A figura mais proeminente entre eles foi Giovanni Falcone, um juiz que se tornaria o símbolo da resistência contra a máfia. Falcone, junto a seu colega Paolo Borsellino, desenvolveu uma abordagem inovadora para combater a máfia. Em vez de perseguir os mafiosos de maneira isolada, propôs desentranhar a rede criminosa em sua totalidade. Utilizando a elaboração de um imenso número de provas e a colaboração de informantes, Falcone estabeleceu um novo paradigma na luta contra a Cosa Nostra. A ideia era clara: se pudesse ser demonstrado que a máfia não era apenas um grupo de criminosos individuais, mas uma organização hierárquica e estruturada, seus alicerces poderiam ser desmantelados. O primeiro maxi-julgamento ocorreu em 1986 em Palermo, e sua magnitude foi sem precedentes. Mais de 400 mafiosos foram processados em um único julgamento, um fato que gerou tanto esperança quanto temor. A questão sobre se os magistrados italianos poderiam realmente vencer um inimigo tão poderoso é um tema de constante debate. A sala estava repleta de uma tensão palpável, como se o próprio ar estivesse carregado dos mistérios e segredos que a máfia guardou por anos. Durante meses, testemunhas, policiais e especialistas apresentaram provas que revelavam a complexidade e a brutalidade da organização. A atenção do mundo se concentrou nesse julgamento que prometia lançar luz sobre um dos enigmas mais obscuros da Itália. No entanto, o caminho não foi simples. A máfia, ciente do perigo que esses julgamentos representavam, lançou uma campanha de terror sem precedentes. Os assassinatos de testemunhas, ameaças e atentados tornaram-se uma constante. Em uma reviravolta sombria, a sombra da máfia pairava sobre o processo judicial, colocando em risco a vida daqueles que se atreviam a desafiá-la. A motivação por trás desse sacrifício é um tema de grande interesse.
Para Falcone e seus colegas, a luta não era apenas por justiça, mas pelo futuro da Itália. A esperança de uma mudança e a possibilidade de um país livre da opressão mafiosa eram as forças que os impulsionavam. O maxi-julgamento de Palermo culminou em 1992 com um veredicto que surpreendeu muitos: múltiplas condenações à prisão perpétua. Mas, como uma sombra que se recusa a desaparecer, a vitória foi agridoce. Há poucos meses desse marco, a máfia perpetrava um ato de vingança devastador: o assassinato de Giovanni Falcone. A notícia abalou o país e o mundo, e colocou em dúvida a eficácia da luta contra a máfia. A questão sobre se era realmente possível desafiar uma organização que parecia intocável é um tema de constante análise. A morte de Falcone não foi apenas uma tragédia pessoal, mas um golpe direto à moral de todos aqueles que se uniram à causa. Apesar da dor e da perda, o legado de Falcone e o impacto dos maxi-julgamentos perduraram. No coração da luta antimáfia, surgiram novas figuras dispostas a continuar sua obra, alimentadas pela determinação de erradicar a corrupção que assediou a Itália por décadas. Os maxi-julgamentos tornaram-se um símbolo de resistência, demonstrando que a justiça poderia prevalecer mesmo nas circunstâncias mais adversas. Enquanto as luzes da sala do tribunal se apagavam, e as sombras da máfia pareciam pairar novamente sobre a Itália, a luta contra o crime organizado continuava. Mas na mente dos cidadãos, a pergunta sobre se o sacrifício de Falcone e Borsellino poderia realmente mudar o rumo da história persistia. Assim, a luta contra a máfia se intensificou, e os ecos dos maxi-julgamentos ressoaram na consciência coletiva do país, marcando o início de uma nova era em que a sociedade civil começaria a reivindicar seu protagonismo. No próximo capítulo, abordaremos os trágicos assassinatos de Falcone e Borsellino em 1992, um momento que não apenas chocou a Itália, mas também redefiniria a estratégia do Estado em sua batalha contra a máfia. Essa luta sem trégua contra a máfia, que havia ganhado força nos anos 80, sofreu um golpe devastador em 1992. O eco da violência ressoaria mais uma vez nas ruas da Itália, marcando um antes e um depois na história do país. O assassinato dos juízes Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, dois dos mais corajosos adversários da Cosa Nostra, se tornaria um símbolo sombrio da resistência e também do luto nacional. Falcone, que havia dedicado sua vida a desvendar os segredos da máfia, conseguiu um avanço sem precedentes na luta contra o crime organizado. Seu trabalho nos maxi-julgamentos dos anos 80 expôs as entranhas da Cosa Nostra, revelando sua estrutura e suas operações. Mas seu sucesso também atraiu a ira daqueles que ele desafiou. A sombra da vingança pairava sobre ele, enquanto o sistema mafioso se reestruturava para enfrentar a crescente pressão da justiça. No dia 23 de maio de 1992, enquanto viajava para Palermo, um atentado contra ele foi executado com precisão letal. Uma explosão de 500 quilos de explosivos escondidos na estrada transformou um dia ordinário em uma tragédia. A violência, em sua forma mais brutal, irrompeu na vida cotidiana dos italianos, deixando claro que a máfia não hesitaria em proteger seu poder. A questão sobre por que um ato tão audacioso ocorreu em um momento em que a justiça parecia finalmente ter a vantagem, é um tema de constante debate. A morte de Falcone foi um golpe para a nação, mas o horror não terminou ali. Apenas 57 dias depois, no dia 19 de julho, outro ataque tirou a vida de Paolo Borsellino, que havia sido seu amigo e aliado na luta contra a máfia. Em um ato igualmente atroz, um carro-bomba explodiu em frente à casa da mãe de Borsellino, levando consigo a vida de um homem que havia jurado desafiar a máfia até o fim. O eco de seu sacrifício ressoaria em todos os cantos da Itália, um chamado à ação que não poderia ser ignorado. Esses assassinatos não apenas marcaram uma perda irreparável no âmbito judicial, mas também desencadearam um torrente de reações na sociedade italiana. A indignação popular se acendeu, e as ruas se encheram de manifestantes clamando por justiça. Em um país cansado da corrupção e do medo, a figura de Falcone e Borsellino se ergueu como um farol de esperança e coragem. A questão sobre se o sacrifício desses homens poderia ser o catalisador de uma mudança real na luta contra a máfia, é um tema de grande interesse.
Desde as universidades até as praças públicas, o clamor por um futuro sem a sombra do crime organizado se intensificou. A sociedade civil começou a se mobilizar, e as organizações antimáfia começaram a florescer, alimentadas pelo desejo de justiça e uma mudança tangível. Nesse contexto, os assassinatos de Falcone e Borsellino não foram apenas um ato de violência, foram um grito de guerra contra um sistema que havia perpetuado o medo durante décadas. No entanto, o impacto desses crimes ia além da mobilização social. Nas esferas do poder político, os ecos da tragédia levaram a um reexame das estratégias de luta contra a máfia. A opinião pública exigia respostas, e o governo italiano se viu obrigado a tomar medidas decisivas. A questão sobre se essas ações seriam suficientes para desmantelar um império construído sobre o medo e a corrupção é um tema de constante análise. O legado de Falcone e Borsellino se manifestaria na criação de novas leis e estratégias de segurança, marcando o início de uma era em que o Estado se comprometia a enfrentar a máfia com a contundência que o povo demandava. A sombra de seu sacrifício iluminou o caminho para uma Itália que se recusava a se render às ameaças do crime organizado. O sacrifício desses juízes ressoaria na memória coletiva de uma nação que, após a dor, começava a vislumbrar uma nova esperança. Assim, enquanto a luta contra a máfia se intensificava, o Estado se viu forçado a responder à crescente pressão da sociedade. As medidas adotadas pelo governo italiano se tornariam um ponto de inflexão nessa batalha. No entanto, a questão sobre se seria suficiente para erradicar um fenômeno que havia se enraizado tão profundamente no tecido social é um tema de grande interesse. Com um olhar fixo nesse enigma, adentramos no próximo capítulo, a resposta do Estado e as medidas implementadas após os assassinatos de Falcone e Borsellino. Essa tragédia não apenas comoveu a nação, mas também expôs um abismo obscuro, no qual a máfia havia se aninhado por décadas. A morte de Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, ambos fervorosos defensores da justiça, ressoou nos corações dos cidadãos italianos, e gerou uma crescente demanda por ação. A questão de como o Estado poderia responder a essa crise de confiança e medo é um tema de grande interesse. As sombras da máfia pairavam sobre o governo italiano, e a sensação de impotência era palpável. No entanto, em meio a esse eco de desespero, surgiu uma determinação renovada. Em 1992, o governo da Itália, liderado pelo primeiro-ministro Giuliano Amato, comprometeu-se a tomar medidas drásticas contra a Cosa Nostra. Novas leis foram estabelecidas para fortalecer a capacidade do Estado de perseguir os mafiosos e seus cúmplices, e unidades policiais especializadas na luta contra o crime organizado foram criadas. A resposta imediata foi a criação da Lei Rognoni-La Torre, que introduziu medidas mais severas contra a máfia, incluindo a confiscação de bens de origem ilícita. Essa legislação não apenas buscava punir os infratores, mas também desmantelar as estruturas econômicas que sustentavam a máfia. A questão sobre se uma lei poderia mudar o tecido de uma sociedade tão profundamente infiltrada pelo crime é um tema de constante debate. O governo não apenas enfrentou a máfia no âmbito legal, também buscou a colaboração internacional. A cooperação com agências de outros países tornou-se uma estratégia-chave na luta contra o narcotráfico e a criminalidade organizada. Nesse contexto, a colaboração com os Estados Unidos tornou-se vital, especialmente na troca de informações e na formação de um frente comum contra o crime transnacional. A questão sobre se uma aliança entre nações poderia superar o legado de silêncio e cumplicidade que permitiu à máfia prosperar é um tema de constante análise. No coração dessa luta, juízes e promotores tornaram-se heróis anônimos. Nomes como Antonino Caponetto, que liderou o pool antimáfia, e outros valentes magistrados se ergueram como símbolos de resistência. No entanto, a pergunta sobre se o Estado estava disposto a proteger esses valentes lutadores da justiça persistia. À medida que os julgamentos contra os mafiosos avançavam, a violência se intensificou. A máfia não se renderia sem lutar, e a vingança tornou-se sua arma favorita. Em meio a essa investida, o governo implementou medidas de segurança extraordinárias para proteger os magistrados e suas famílias. A questão sobre se poderiam realmente garantir a segurança daqueles que desafiavam a sombra mais escura da Itália é um tema de grande interesse.
A criação do Programa de Proteção de Testemunhas foi um passo significativo. Esse programa oferecia aos testemunhas a possibilidade de uma nova vida, longe do alcance da máfia, em troca de seu testemunho. No entanto, a decisão de se tornar um colaborador da justiça não era fácil. Muitos viviam com o temor constante de represálias, e o estigma social que acompanhava tais decisões dificultava ainda mais o caminho para a verdade. A questão sobre que preço um indivíduo estava disposto a pagar pela justiça é um tema de constante reflexão. Ao longo da década de 1990, o governo italiano continuou sua luta, alcançando importantes vitórias nos tribunais com a condenação de vários líderes mafiosos. No entanto, o caminho a percorrer estava cheio de obstáculos. A corrupção dentro das instituições, o silêncio cúmplice de muitos na sociedade e a natureza camaleônica da máfia complicavam ainda mais a situação. A luta contra a máfia não era apenas uma guerra contra criminosos, era também uma batalha pela alma da Itália. À medida que a década avançava, a pressão sobre o Estado se intensificou. A sociedade civil começou a se levantar, reclamando uma Itália livre da máfia. Movimentos cidadãos e grupos de ativismo foram formados, exigindo transparência e justiça. As vozes daqueles que clamavam por mudança ressoaram com força, mas o eco da máfia não estava silenciado. A luta tornou-se cada vez mais complexa, e a pergunta sobre se o Estado poderia realmente vencer essa guerra pairava no ar. Com o novo milênio à vista, a Itália se encontrava em uma encruzilhada. As medidas adotadas até aquele momento haviam criado uma base para a luta, mas o desafio continuava enorme. A máfia, adaptando-se e evoluindo, começava a expandir seus tentáculos além das fronteiras italianas. A resposta do Estado havia sido firme, mas apenas o tempo diria se seria suficiente para erradicar um fenômeno que havia encontrado formas de se infiltrar em cada canto da sociedade. À medida que o eco das balas e as promessas de justiça se desvaneciam, o futuro da luta antimáfia se apresentava incerto. A globalização do crime começava a fazer sentir sua influência, e o Estado enfrentaria novos desafios em um mundo interconectado. A questão sobre se a Itália estava preparada para enfrentar essa nova ameaça se revelaria nos capítulos vindouros, onde exploraremos como a máfia italiana se adapta e expande suas operações a nível internacional na virada do século. Essa luta contra a máfia, embora decidida e notável, não conseguiu erradicar as sombras que pairavam sobre a Itália e o resto do mundo. Com o ocaso do século XX, um fenômeno emergente começava a redefinir a paisagem do crime organizado, a globalização. Em um mundo cada vez mais interconectado, as organizações mafiosas italianas não apenas se adaptaram, transformaram-se e expandiram suas operações a níveis internacionalmente alarmantes. Sob a premissa de um mercado global, a máfia italiana encontrou novas oportunidades para lucrar. Nesse contexto, o crime deixou de ser um assunto local, um enigma enraizado nas ruas da Sicília ou nos bairros de Nova York. Agora, a Cosa Nostra, a 'Ndrangheta e a Camorra, as três grandes facções do crime organizado, começaram a tecer redes complexas que cruzavam fronteiras e continentes. A forma como esse legado sombrio se transformou em uma ameaça global é um tema de constante estudo. A queda do Muro de Berlim em 1989 e a subsequente desintegração da União Soviética criaram um vácuo de poder na Europa Oriental, um terreno fértil para a expansão do crime. Nesse contexto, a máfia italiana não apenas aproveitou a instabilidade política, mas também se associou a novas organizações criminosas. Ao estabelecer alianças estratégicas com grupos do leste europeu e de outras regiões, a máfia começou a diversificar suas atividades, desde o tráfico de armas até o narcotráfico. A identidade dos novos aliados nessa rede de sombras e como afetaram o equilíbrio do poder criminal são um tema de grande interesse. Na virada do século, a máfia italiana aventurou-se no lucrativo mercado do narcotráfico, um negócio que havia crescido exponencialmente e que oferecia lucros inimagináveis. As rotas da droga se expandiram, e os cartéis colombianos encontraram na máfia italiana um parceiro disposto a facilitar a distribuição de cocaína nos Estados Unidos e na Europa.
Essa nova abordagem permitiu que as organizações mafiosas italianas se diversificassem, não apenas em termos de geografia, mas também na própria natureza de suas operações. Os efeitos dessa transformação nas comunidades afetadas pelo narcotráfico são um tema de constante análise. Enquanto isso, a ascensão da tecnologia e da digitalização ofereceu novas ferramentas à máfia, permitindo uma comunicação mais eficiente e a criação de redes clandestinas mais difíceis de rastrear. A máfia começou a utilizar a internet e as criptomoedas para movimentar dinheiro de forma anônima, eludindo os sistemas financeiros tradicionais. A facilidade de acesso à informação e a comunicação instantânea apresentaram um novo desafio para as forças de segurança. A questão sobre se as autoridades poderiam ter antecipado essa metamorfose, ou se estavam condenadas a seguir o rastro de um inimigo que se adaptava rapidamente, é um tema de constante debate. A máfia, ao se abrir para o mundo, também transformou sua imagem. Já não eram apenas os vilões do cinema, tornaram-se atores econômicos em uma economia globalizada. As empresas italianas, em busca de crescer em um mercado internacional competitivo, frequentemente se viam presas em uma rede de extorsão e corrupção. A linha entre o legal e o ilícito tornou-se borrada, e o eco da Cosa Nostra ressoava nas grandes corporações. A questão sobre se isso foi uma simples coincidência ou um reflexo da natureza insidiosa do crime organizado, é um tema de constante análise. Nesse emaranhado de alianças e expansão, os governos começaram a sentir a pressão. A globalização do crime exigia respostas globais. Em uma tentativa de combater esse fenômeno foram criadas coalizões internacionais para o intercâmbio de informações e a coordenação de operações. No entanto, cada passo à frente era obstaculizado pela astúcia da máfia, que se adaptava rapidamente a cada nova estratégia. A questão sobre se as forças de segurança internacional poderiam realmente desmantelar essas redes antes que se consolidassem completamente é um tema de grande interesse. À medida que entramos no novo milênio, a máfia italiana emergiu como um enigma global, desfocando os limites da criminalidade tradicional e tornando-se um ator-chave no panorama do crime organizado mundial. A sombra dessas organizações se estendia além das fronteiras italianas, revelando um legado que desafiava a compreensão e a capacidade de resposta dos governos. Enquanto a globalização do crime se consolidava, surgiu um novo fenômeno: os colaboradores de justiça, conhecidos como pentiti. Esses ex-mafiosos começaram a romper o silêncio que havia caracterizado a máfia por décadas, revelando segredos obscuros e permitindo um raio de esperança na luta contra o crime organizado. O preço que pagaram por sua traição e o efeito que seu testemunho teria na luta contra a máfia são um tema de grande interesse. Assim, o capítulo da globalização do crime deixa no ar uma pergunta inquietante. A questão sobre se a coragem de alguns seria suficiente para desmantelar uma rede tão complexa e profundamente enraizada, é um tema de constante debate. A história da máfia italiana está longe de concluir, e a próxima etapa desse enigma nos levará a explorar o papel crucial daqueles que, de dentro, decidiram colaborar com a justiça. Essa luta contra a máfia não se deu apenas nos tribunais e nas ruas, mas também nas profundezas da lealdade e do silêncio. Nesse labirinto sombrio de cumplicidade surgiu uma figura inesperada: o pentiti. Esses ex-mafiosos, uma vez guardiões de segredos inconfessáveis, decidiram romper o pacto de silêncio que manteve a máfia nas sombras por décadas. A questão sobre o que leva um homem a trair sua própria família, sua própria vida, é um tema de constante análise. Os pentiti, aqueles que escolhem colaborar com a justiça, tornam-se testemunhas fundamentais na luta contra o crime organizado. Seu testemunho proporciona um acesso sem precedentes às estruturas internas da máfia, desenterrando um mundo que estava cuidadosamente oculto. Desde a Cosa Nostra até a 'Ndrangheta, essas confissões desmantelaram organizações inteiras e levaram à captura de líderes mafiosos, mas a um alto custo. A história dos pentiti está cheia de nuances e contradições. Alguns, como Tommaso Buscetta, conhecido como o Rei dos Pentiti, tornaram-se figuras emblemáticas após sua decisão de colaborar na década de 1980. Buscetta foi um homem que, após anos de lealdade à máfia, se viu preso em um ciclo de violência e vingança.
A questão sobre o que o levou a dar uma virada tão drástica em sua vida é um tema de grande interesse. Para ele, a traição foi um ato de sobrevivência, uma forma de quebrar o ciclo de sangue que marcou sua existência. À medida que a notícia de sua colaboração se espalhava, um eco se desencadeava no mundo do crime organizado. A resposta da máfia foi brutal. Buscetta viveu o resto de sua vida sob a proteção do Estado, um lembrete constante de que a traição tem um preço. Mas sua coragem abriu a porta para outros, que assim como ele, se sentiram presos em um mundo que parecia não ter saída. A decisão de se tornar um pentiti não implica apenas uma mudança de lealdade, mas também uma transformação pessoal. Os ex-mafiosos devem enfrentar as repercussões de seus atos, não apenas no âmbito legal, mas também em sua vida pessoal. Muitos deles são rejeitados por suas famílias, tornando-se párias em suas próprias comunidades. No entanto, suas informações, muitas vezes vitais, tornam-se uma ferramenta essencial para a justiça. A figura do pentiti revela um dilema moral fascinante. A questão sobre se a colaboração com a justiça é um ato de redenção, ou uma traição imperdoável é um tema de constante debate. Para alguns, é uma oportunidade para expiar seus pecados, para outros, uma traição que jamais poderá ser perdoada. A complexidade dessas decisões se reflete nos testemunhos daqueles que optaram por esse caminho. As autoridades italianas, reconhecendo o valor desses testemunhos, começaram a implementar programas de proteção para os pentiti. No entanto, a sombra da máfia sempre espreita. Apesar das medidas de segurança, muitos colaboradores enfrentam um constante temor de represálias. A quantidade de pessoas que pagaram com a vida por sua coragem é um tema de constante estudo. O impacto dos pentiti na luta contra a máfia é inegável. Sua colaboração levou à condenação de figuras-chave, desmantelando redes criminosas que acreditavam ser indestrutíveis. Cada testemunho revela um novo canto da máfia, iluminando segredos que estiveram nas sombras por anos. A questão sobre quanto mais resta a descobrir é um tema de grande interesse. À medida que as investigações avançavam, também avançava a percepção pública sobre a máfia. A figura do pentiti começou a ser vista como um símbolo de esperança na luta contra o crime organizado. No entanto, a dualidade de sua existência persiste. A questão sobre se são verdadeiramente heróis ou simplesmente homens que tentam salvar a si mesmos é um tema de constante análise. A história dos pentiti é um reflexo das complexidades do ser humano, onde a lealdade e a traição coexistem em um delicado equilíbrio. À medida que o século XXI avança, a máfia se adapta, evoluindo e diversificando-se. No entanto, a essência dos pentiti perdura como um farol em meio à escuridão. Seu legado continua a influenciar a luta contra a máfia, marcando um caminho para aqueles que se atrevem a desafiar o silêncio que reinou por tanto tempo. Nesse contexto, o fenômeno do narcotráfico se torna uma nova arena de conflito, onde a máfia italiana forja alianças inesperadas e enfrenta inimigos globais. A forma como essas duas realidades se entrelaçam na vasta trama do crime organizado é um tema de grande interesse. A resposta nos levará ao próximo capítulo, onde exploraremos a inquietante relação entre a máfia italiana e o narcotráfico global, desvendando as rotas e operações que redefiniram o crime no século XXI. Essa transformação na estrutura do crime organizado não se limitou apenas às intrincadas relações de poder na máfia. Também se expandiu para novos e sombrios territórios. A globalização que havia redefinido economias e culturas trouxe consigo um fenômeno inquietante: o narcotráfico. Nesse novo cenário, a máfia italiana encontrou um campo fértil para estender sua influência, conectando suas redes com o vasto e complexo mundo do tráfico de drogas. A relação entre a máfia italiana e o narcotráfico não nasceu da noite para o dia. No final do século XX, enquanto a Cosa Nostra consolidava seu poder na Sicília, as rotas da heroína provenientes da Ásia começaram a cruzar o Atlântico. A forma como a máfia se tornou um jogador-chave nesse comércio obscuro é um tema de grande interesse. Em um mundo onde o ouro negro se transformava em pó branco, a máfia soube aproveitar sua infraestrutura e contatos. As mesmas redes que haviam servido para o contrabando de álcool durante a proibição se adaptaram rapidamente à nova demanda por substâncias ilícitas.
Em sua essência, a máfia não é apenas uma organização criminosa, é um sistema bem estruturado que opera nas sombras. Na década de 1980, os clãs sicilianos começaram a estabelecer alianças com cartéis colombianos, criando um vínculo letal que facilitaria a distribuição de cocaína nos Estados Unidos e na Europa. Esse fenômeno não era um mero capricho do destino, era o resultado de um planejamento meticuloso e de uma visão estratégica. A máfia se transformou no intermediário que não apenas transportava drogas, mas também gerenciava sua distribuição através de uma rede de confiança que se estendia dos bairros de Nova York até as costas da Europa. A geografia desempenhou um papel crucial nesse emaranhado. A Sicília, com sua localização estratégica no Mediterrâneo, se tornou uma ponte entre a Europa e a África, facilitando o tráfico de drogas provenientes da Ásia e da América do Sul. As rotas marítimas e terrestres foram cuidadosamente traçadas pelos chefes mafiosos, que entenderam que o controle dessas vias era essencial para manter seu domínio. O custo que estavam dispostos a pagar nessa guerra pelo controle do narcotráfico é um tema de constante análise. A resposta é tão inquietante quanto o próprio fenômeno, um aumento alarmante na violência e na corrupção. Os confrontos entre clãs rivais se intensificaram, e as ruas se tornaram campos de batalha. As execuções, muitas vezes brutais, não apenas enviavam mensagens aos inimigos, mas também aterrorizavam a população civil. A soma de poder, dinheiro e sangue criou um ciclo vicioso que parecia implacável. No entanto, a máfia não apenas enfrentava rivais, também teve que lidar com os esforços das autoridades, que começaram a tomar consciência da magnitude do problema. O narcotráfico, com seu potencial destrutivo, chamou a atenção de governos e organismos internacionais. À medida que a máfia italiana se expandia, também se expandiam as operações policiais contra ela. A luta para desmantelar essas redes se tornou um campo de batalha em si, onde a inteligência e a força bruta se entrelaçaram em um complexo jogo de estratégia. Mas, apesar dos esforços, a máfia mostrou uma capacidade notável de se adaptar e sobreviver. A questão sobre se, em seu afã de controlar o narcotráfico, a máfia havia tecido uma rede tão intrincada que se tornasse quase indestrutível, é um tema de constante debate. O vínculo entre a máfia e o narcotráfico não se limitou apenas ao transporte de drogas. Em muitos casos, as organizações mafiosas se tornaram fornecedoras de proteção para os traficantes, assegurando que suas operações ocorressem sem problemas. Em troca, uma parte dos lucros era desviada para os bolsos dos chefes mafiosos. Esse modelo de negócio, no qual a violência e a extorsão serviam como ferramentas de controle, se tornou uma característica distintiva da Cosa Nostra. Enquanto isso, a ascensão do narcotráfico trouxe consigo um novo nível de sofisticação nas operações mafiosas. As tecnologias de comunicação, que no passado haviam sido limitadas, tornaram-se ferramentas essenciais para coordenar movimentos e gerenciar operações a longa distância. As máfias não apenas se tornaram especialistas em logística, mas também se aventuraram no ciberespaço, explorando novas formas de evadir a vigilância e a justiça. A forma como a sociedade civil poderia enfrentar uma organização que se adaptava com tal agilidade às mudanças é um tema de constante análise. No final, a interseção entre a máfia italiana e o narcotráfico é um claro lembrete de que os ecos da história se manifestam de maneiras inesperadas. A luta contra o narcotráfico não é apenas uma questão de justiça, é um reflexo da complexidade das relações humanas e das estruturas de poder que as sustentam. À medida que a sombra da máfia se estende pelo mundo, torna-se evidente que a batalha está longe de ser ganha. Com a máfia no centro de uma rede tão vasta e perigosa, a luta pela transparência e pela justiça se torna crucial. A forma como as sociedades podem levantar o véu que cobre esse legado sombrio e buscar um futuro livre de corrupção e violência é um tema de grande interesse. A resposta a essa pergunta nos levará a explorar os esforços de organizações civis e jornalistas na busca pela verdade, um caminho que se entrelaça com a própria história da máfia. Essa crise não tardaria a revelar a luta contra a corrupção que se estendia nas sombras da sociedade italiana. Em um país onde o eco da máfia ressoava em cada canto, organizações civis e jornalistas emergiram como faróis de esperança, desafiando o poder estabelecido e enfrentando um inimigo que parecia invencível.
A luta pela transparência se tornou um campo de batalha crucial, onde as palavras se transformavam em armas e a informação, em um recurso inestimável. Desde os primeiros anos do século XXI, o panorama italiano foi marcado por um crescente descontentamento frente à corrupção. A máfia, enraizada no tecido social e econômico, não apenas operava nas sombras, mas também se infiltrava em instituições públicas, convertendo o sistema em um labirinto de interesses cruzados. Nesse contexto, surgiram vozes corajosas que decidiram não ceder ao medo. Jornalistas de investigação, ativistas e organizações não governamentais começaram a desmascarar as práticas corruptas que mantinham o país sob o jugo do crime organizado. Entre eles, a figura de Roberto Saviano se destacou como um símbolo de resistência. Sua obra, Gomorra, um relato cru sobre a camorra napolitana, não apenas expôs as atrocidades do crime organizado, mas também revelou a cumplicidade de um sistema em que a corrupção havia se normalizado. A questão sobre se isso foi um ato de coragem ou uma condenação à morte em um país onde as sombras frequentemente silenciavam as verdades mais incômodas, é um tema de constante debate. A publicação do livro em 2006 desencadeou uma tempestade de reações. Saviano, convertido em um alvo, viveu sob a proteção do Estado, um testemunho vivo dos riscos que envolve a busca pela verdade. Enquanto isso, nas ruas da Itália, organizações como a Libera emergiram, unindo cidadãos na luta contra a máfia e a corrupção. Fundada em 1995 por Dom Luigi Ciotti, a Libera se tornou um movimento que defendia a educação, a conscientização e a denúncia das atividades mafiosas. Seu trabalho não se limitava à denúncia, mas também incluía a recuperação de terras e bens confiscados à máfia, transformando símbolos de opressão em espaços de esperança e reinvenção. Através de oficinas, encontros e atividades culturais, a Libera buscava empoderar as novas gerações, semeando as sementes de um futuro mais transparente. No entanto, o caminho para a transparência não esteve isento de obstáculos. A repressão e o medo continuaram a espreitar em cada esquina. Jornalistas corajosos, como Daphne Caruana Galizia em Malta, ou o italiano Paolo Borsellino, encontraram um destino trágico ao expor verdades que muitos preferiam manter ocultas. O assassinato de Borsellino em 1992, pouco depois de seu colega Giovanni Falcone, deixou um rastro de dor e uma mensagem clara: a luta contra a máfia exigia sacrifícios. No entanto, suas mortes também acenderam uma centelha de indignação e determinação na sociedade italiana, que se recusava a deixar que esse legado de terror definisse seu futuro. À medida que os esforços de organizações civis e jornalistas ganhavam força, a máfia reagiu com violência, intensificando seu controle sobre territórios e setores econômicos. A questão sobre se o medo poderia realmente silenciar a verdade é um tema de constante análise. Os movimentos sociais começaram a ganhar impulso, convocando manifestações massivas nas quais cidadãos de todas as idades se uniam sob um mesmo grito: a máfia nos rouba o futuro. Esse eco de desafio ressoava nas praças de cidades como Palermo, onde a memória das vítimas se entrelaçava com o desejo de uma mudança radical. As redes sociais, por sua vez, desempenharam um papel crucial nessa luta. O que outrora foi um combate solitário entre o jornalismo e o poder mafioso se transformou em uma batalha coletiva. Com um clique, as notícias se espalhavam, e as verdades ocultas emergiam à luz do dia, desafiando a narrativa imposta pela máfia. Ativistas digitais e jornalistas se uniram para criar plataformas que denunciavam a corrupção e promoviam a transparência, convertendo o anonimato em um escudo, e a informação em uma ferramenta de libertação. No entanto, o desafio pela transparência na Itália levanta questões profundas e persistentes. A questão sobre até que ponto os cidadãos estão dispostos a ir em sua luta contra uma corrupção que parece estar profundamente enraizada, e se a verdade pode realmente prevalecer sobre a sombra da máfia, é um tema de constante debate. Essas interrogações se tornam o fio condutor de uma narrativa em constante evolução, onde cada vitória é também um lembrete das batalhas ainda por lutar. Nesse contexto de luta e resistência é imperativo refletir sobre o legado daqueles que caíram no caminho em direção a um futuro mais justo.
A memória de Falcone e Borsellino, assim como a de Saviano e centenas de jornalistas e ativistas, perdura como um farol de esperança em um mar de escuridão. A luta pela transparência não é apenas um desafio contra a máfia, mas uma busca para recuperar a dignidade e a voz de um povo. À medida que exploramos o impacto da máfia na cultura popular e sua representação no cinema e na televisão, nos perguntamos como essa luta pela verdade moldou a percepção coletiva da máfia italiana na sociedade contemporânea. A resposta a essa pergunta pode oferecer uma nova perspectiva sobre a complexa relação entre a narrativa midiática e a realidade das lutas sociais. A luta contra a máfia não se deu apenas nas escuras ruas da Sicília ou nos escritórios do FBI, mas também no vasto e cativante mundo da cultura popular. Essa luta, marcada pelo mistério e pela violência, deixou uma marca indelével na forma como percebemos essas organizações criminosas. Desde os primeiros dias do cinema até as séries de televisão contemporâneas, a máfia tem sido objeto de uma fascinação que transcende fronteiras e gerações. Os segredos que se escondem por trás dessa representação tão cativante são um tema de constante análise. À medida que o século XX avançava, o cinema americano começou a ser impregnado pela narrativa da máfia. Filmes emblemáticos como O Poderoso Chefão, lançado em 1972, não apenas redefiniram o gênero de filmes de gangsters, mas também estabeleceram um arquétipo que perdura até os dias de hoje. Através da história da família Corleone, Mario Puzo e Francis Ford Coppola conseguiram tecer um relato que ia além do crime, abordando a honra, a traição e a complexidade da lealdade familiar. A questão sobre se essa representação foi fiel à realidade, ou se simplesmente alimentou um mito que obscureceu a verdadeira natureza da máfia, é um tema de constante debate. A influência de O Poderoso Chefão foi monumental. Tornou-se um fenômeno cultural que não apenas capturou a imaginação do público, mas também moldou a percepção da máfia na sociedade. As imagens de mafiosos em trajes elegantes, fumando cigarros e tomando decisões fatídicas na penumbra, tornaram-se um eco constante de uma realidade mais sombria. No entanto, por trás do glamour e do drama, a brutalidade inerente a essas organizações ficou nas sombras. A televisão, por sua vez, continuou essa tradição, oferecendo séries como Os Sopranos, que exploraram a vida de um mafioso moderno, Tony Soprano. A série, que estreou em 1999, não apenas apresentou um retrato matizado do crime organizado, mas também abordou temas como saúde mental, família e as pressões da vida contemporânea. A questão sobre se uma série de televisão pode realmente capturar a essência de um mundo tão complexo e perigoso é um tema de constante análise. A narrativa permite que os espectadores se identifiquem com personagens que, na vida real, poderiam ser considerados monstros. Além disso, o fenômeno da máfia na cultura popular não se limita apenas ao cinema e à televisão. A literatura também desempenhou um papel fundamental na construção desse mito. Autores como Mario Puzo, mas também Giovanni Falcone, que, através de seu trabalho, buscou desmantelar o mistério que cercava a máfia, deixaram um legado que continua a ressoar. Suas obras convidaram à reflexão sobre moralidade e corrupção, levantando a questão de se é possível entender a máfia sem cair na armadilha da glamorização. No entanto, essa representação da máfia na cultura popular também teve suas consequências. A fascinação pelo mundo mafioso contribuiu para a criação de um estereótipo que pode distorcer a percepção pública. Ao retratar os mafiosos como figuras carismáticas e trágicas, corre-se o risco de minimizar a verdadeira natureza do crime organizado e suas devastadoras consequências na sociedade. A realidade é que por trás do mito, há um ecossistema de violência, corrupção e sofrimento que não pode ser ignorado. A questão sobre se a cultura popular é responsável por semear essa confusão na mente do público é um tema de constante debate. À medida que a narrativa da máfia evoluiu no cinema e na televisão, também ganhou espaço em outros meios, como os videogames e a música. Esses formatos adicionaram camadas adicionais à representação da máfia, permitindo que os consumidores interajam com esse mundo de uma maneira nova. No entanto, essa interatividade também levanta questões sobre a ética de glorificar um estilo de vida que causou tanto dano.
A cultura popular, então, atua como um espelho que reflete tanto a fascinação quanto o horror que a máfia inspirou ao longo dos anos. No entanto, nesse processo de representação, é essencial não perder de vista a realidade que se oculta por trás do espetáculo. No final, a questão sobre que legado estamos deixando ao perpetuar essas narrativas, e se estamos contribuindo para uma compreensão mais profunda, ou simplesmente alimentando um ciclo interminável de romantização e violência, é um tema de constante análise. Nesta viagem pela cultura popular, vislumbramos uma dualidade intrigante: a glorificação da máfia e a verdade frequentemente obscurecida. Essa relação simbiótica entre ficção e realidade nos convida a refletir sobre como interpretamos e respondemos aos ecos de sua história. À medida que nos adentramos no século XXI, o panorama muda mais uma vez. A máfia, longe de desaparecer, encontrou novas formas de se adaptar e evoluir. No próximo capítulo exploraremos como as novas tecnologias transformaram suas operações e a maneira como enfrentam um mundo cada vez mais digitalizado. Os segredos que aguardam nas sombras desse novo cenário são um tema de grande interesse. Essa expansão global do crime organizado, que presenciamos na virada do século, trouxe consigo a necessidade de adaptação e evolução. No século XXI, um novo cenário se apresenta diante da máfia italiana, onde as novas tecnologias não apenas oferecem oportunidades, mas também representam um desafio formidável. A sombra da Cosa Nostra, da 'Ndrangheta e da Camorra se projeta sobre espaços virtuais, onde o enigma do cybercrime começa a entrelaçar-se com as velhas práticas delitivas. A chegada da internet transformou a forma como as organizações mafiosas operam, permitindo uma maior rapidez e discrição em suas atividades ilícitas. A questão sobre como a máfia italiana conseguiu se manter relevante em um mundo cada vez mais digitalizado reside em sua capacidade de se adaptar às circunstâncias em mudança, um legado que remonta às suas origens. Nesta nova era, as redes sociais, o comércio eletrônico e a comunicação online se tornam ferramentas estratégicas para o crime organizado. Os meandros da rede permitem que os mafiosos operem longe da vista das autoridades, facilitando o tráfico de drogas, armas e outros bens ilícitos com uma eficácia surpreendente. Por exemplo, as transações de narcóticos que antes dependiam de rotas físicas e entregas pessoais, agora são realizadas através de plataformas digitais, onde os cibernautas se tornam cúmplices involuntários de um crime que não conhecem. A questão sobre quem são os verdadeiros beneficiários desses intercâmbios virtuais reside nas sombras, onde as identidades se ocultam atrás de pseudônimos e endereços IP. Além disso, a máfia encontrou nas criptomoedas um refúgio perfeito para lavar dinheiro. Em um mundo onde a transparência financeira é cada vez mais exigida, os mafiosos se tornaram especialistas no uso dessas moedas digitais, ocultando o rastro de suas transações e protegendo seus ativos. Este novo sistema, embora aparentemente alheio à criminalidade, se tornou um aliado inesperado para as organizações que buscam perpetuar seu legado de clandestinidade. A questão sobre se a tecnologia, em vez de ser uma inimiga, se tornou a melhor amiga da máfia, é um tema de constante debate. As forças de segurança, por sua vez, enfrentam um desafio sem precedentes. À medida que a máfia se infiltra no ciberespaço, a luta contra o crime organizado se complica. Os corpos de segurança devem desenvolver novas estratégias e adquirir habilidades tecnológicas para desmantelar essas redes invisíveis. A colaboração internacional se torna primordial, e é aqui que surge outra pergunta: a questão sobre se essa cooperação será suficiente para frear o avanço de um inimigo que se adapta com tal agilidade, é um tema de constante análise. No entanto, o uso de tecnologias avançadas vai além das atividades ilegais. Em uma reviravolta irônica, a máfia também começou a utilizar métodos de comunicação sofisticados para coordenar suas operações e se proteger da vigilância das autoridades. Aplicativos de mensagem criptografada e redes sociais se tornam ferramentas cotidianas para o crime organizado, onde a privacidade se torna sinônimo de segurança. Neste novo mundo, a linha tênue entre o uso legítimo da tecnologia e sua aplicação criminosa se desfoca, criando uma paisagem onde os limites se tornam borrados e o perigo espreita a cada clique. O século XXI também viu uma mudança na percepção pública sobre a máfia.
As narrativas que antes glorificavam figuras como Al Capone ou o Padrinho foram substituídas por uma visão mais crítica que questiona o impacto dessas organizações na sociedade. Através da divulgação de suas atividades na mídia e em plataformas digitais, a máfia enfrenta um escrutínio sem precedentes. A questão sobre se isso é suficiente para desmantelar um emaranhado que sobreviveu ao longo de mais de um século é um tema de constante debate. À medida que exploramos as sombras do cybercrime e a adaptação da máfia à era digital, não podemos ignorar um aspecto crucial: o papel das mulheres neste novo ecossistema. Ao longo da história foram relegadas a um segundo plano, mas neste século, as mulheres começam a emergir não apenas como cúmplices, mas também como líderes nas organizações mafiosas. Os segredos que essas figuras podem revelar em um mundo onde o poder e a tecnologia se entrelaçam de maneira inesperada são um tema de grande interesse. A história da máfia italiana no século XXI é um testemunho de sua resiliência e capacidade de reinvenção. A rede da Cosa Nostra, da 'Ndrangheta e da Camorra continua a se tecer, adaptando-se aos novos tempos com uma astúcia que desafia toda a lógica. Enquanto exploramos o impacto dessas organizações na atualidade, nos preparamos para adentrar em um tema igualmente intrigante: o papel das mulheres na máfia. Um aspecto que pode mudar a narrativa deste legado sombrio para sempre. Essa crise não tardaria a revelar um enigma mais profundo no coração da máfia italiana: o papel das mulheres. Muitas vezes relegadas a um segundo plano nas narrativas históricas, as mulheres têm sido peças fundamentais no intrincado quebra-cabeça do crime organizado. Das sombras dos salões na Sicília até os corredores do poder nos Estados Unidos, sua influência tem sido tanto sutil quanto poderosa. A forma como suas histórias se entrelaçam com as de seus contrapartes masculinos em uma organização caracterizada pelo silêncio e pela violência é um tema de constante estudo. Ao longo da história da máfia, as mulheres desempenharam papéis que vão além de serem meras observadoras. Nos anos de formação da Cosa Nostra, muitas mulheres assumiram responsabilidades críticas na vida cotidiana das famílias mafiosas, tornando-se guardiãs de segredos e tradições. O eco de suas vozes muitas vezes se perdia no ruído dos homens que portavam as armas, mas seu impacto era inegável. Em uma cultura onde a lealdade e a honra são a moeda de troca, as mulheres frequentemente eram as que mantinham as famílias unidas em tempos de crise. Pensemos nas figuras das matriarcas, como as esposas dos capos, que não apenas eram responsáveis pela criação dos filhos, mas também eram encarregadas de gerir o lar, e em algumas ocasiões, de tomar decisões cruciais quando seus maridos estavam ausentes ou encarcerados. Essas mulheres, embora tradicionalmente vistas como figuras passivas, tinham uma compreensão profunda das dinâmicas do poder. A questão sobre se na penumbra de seu lar se gestavam estratégias que influenciariam o destino da máfia é um tema de grande interesse. No entanto, o papel das mulheres não se limitou à esfera doméstica. Com o passar dos anos, algumas começaram a ocupar posições de liderança, desafiando as normas estabelecidas. Um dos exemplos mais notórios é o de Felicia Impastato, esposa de um conhecido mafioso siciliano. Após o assassinato de seu marido, Felicia se tornou uma voz pública contra a máfia, expondo a corrupção que arruinou sua vida e a de sua comunidade. Sua coragem ressoa ainda hoje como um poderoso lembrete de que a luta contra a máfia não é apenas uma questão de homens. À medida que o século XX avançava, mais mulheres começaram a se envolver diretamente nas operações da máfia. A história das mulheres mafiosas é rica em nuances e contradições. Por um lado, algumas assumiram papéis ativos no tráfico de drogas e na lavagem de dinheiro. Por outro, muitas lutaram com o estigma e a violência que acompanhavam suas escolhas. A questão sobre se essa dualidade é um reflexo da luta interna da própria máfia, e até que ponto estão dispostas a arriscar tudo em um mundo que frequentemente as marginaliza, é um tema de constante análise. Ao mesmo tempo, o sistema patriarcal da máfia também criou um espaço para que as mulheres se tornassem agentes de mudança. O caso de Maria Licciardi, uma das poucas mulheres na história da máfia que chegou a liderar uma organização criminosa em Nápoles, é um testemunho dessa transformação. Licciardi não apenas desafiou as expectativas de gênero, mas também estabeleceu seu próprio império, mostrando que a ambição e o poder não são exclusivamente masculinos.
No entanto, seu ascenso também foi marcado pela violência e pela traição, levantando a questão de se é realmente possível alcançar o poder sem sucumbir às mesmas dinâmicas que se busca desafiar. O papel das mulheres na máfia não se limita à história do passado, continua sendo relevante na atualidade. Com a luta antimáfia ganhando um novo impulso, muitas mulheres estão na vanguarda desse movimento. Desde ativistas até políticas, sua presença está mudando a narrativa e desafiando o legado de um sistema que prosperou na opacidade. Os desafios que enfrentam em sua luta diária, e se conseguirão romper as correntes de um passado que ainda as persegue, são um tema de grande interesse. O eco dessas perguntas ressoa profundamente no contexto atual da máfia italiana. À medida que nos aprofundamos no próximo capítulo, enfrentaremos a realidade do futuro da luta antimáfia. Refletiremos sobre os desafios atuais e futuros que se apresentam àqueles que buscam desmantelar essas redes sombrias. A questão sobre quais estratégias estão sendo implementadas para erradicar um legado tão enraizado na cultura e na sociedade pode nos surpreender. A luta contra a máfia tem sido uma epopeia marcada por sacrifícios, coragem e tragédia. No capítulo anterior, exploramos as repercussões do legado dos juízes Falcone e Borsellino, cujas mortes deixaram uma ferida aberta na sociedade italiana, um eco que ressoa até os dias de hoje. No entanto, à medida que o tempo avança, a sombra da máfia se transforma, adaptando-se a um mundo em constante mudança. Encontramo-nos agora em um limiar crítico, onde a luta antimáfia enfrenta novos desafios e oportunidades. O século XXI trouxe consigo um arsenal de ferramentas tecnológicas que, embora tenham sido utilizadas por organizações criminosas para expandir suas redes, também oferecem aos defensores da lei maneiras inovadoras de combater o crime organizado. Nesse contexto, a forma como se pode desmantelar um emaranhado que parece tão etéreo e onipresente é um tema de constante análise. A resposta não é simples, e as estratégias devem ser tão dinâmicas quanto as próprias táticas da máfia. Os desafios atuais são múltiplos. A globalização permitiu que as organizações mafiosas operassem em vários países, criando uma rede de cumplicidade e corrupção que transcende fronteiras. Desde as zonas rurais da Sicília até as movimentadas ruas de Nova York, o crime organizado encontrou novas maneiras de se infiltrar na economia legítima, lavando dinheiro através de empresas aparentemente inocentes. A questão sobre quais medidas os governos podem tomar para fechar esses buracos legais que permitem à máfia prosperar é um tema de grande interesse. Um dos pilares fundamentais na luta antimáfia é a colaboração internacional. A criação de corpos de trabalho conjuntos entre diferentes nações permitiu compartilhar informações e recursos, fortalecendo as capacidades de investigação. No entanto, essa cooperação enfrenta o desafio da desconfiança. A questão sobre se países com diferentes sistemas judiciais e prioridades políticas podem realmente se unir em um esforço comum é um tema de constante debate. A história nos mostrou que a unidade é fundamental, mas a implementação dessa colaboração continua sendo um enigma. Por outro lado, a participação da sociedade civil é crucial. Organizações não governamentais e ativistas surgiram como guerreiros nesta batalha, visibilizando as atrocidades e fomentando a denúncia. Na Itália, a figura dos pentiti tem sido essencial, aqueles ex-mafiosos que, ao romper o silêncio, expõem a verdade e oferecem testemunhos que podem levar à justiça. O preço dessa coragem é um tema de constante reflexão. Os desafios que enfrentam são enormes, e a traição à máfia pode custar vidas. No entanto, esses atos de bravura nos levam a refletir sobre o peso do silêncio e a importância de quebrá-lo. A educação também desempenha um papel vital na luta contra a máfia. Em um mundo onde as novas gerações são constantemente bombardeadas com imagens glamorosas do crime organizado, é imperativo mudar a narrativa. As escolas devem se tornar bastiões de conhecimento, onde se ensine às jovens mentes sobre a história da máfia, mas também sobre os valores da legalidade e da justiça. A questão sobre se uma mudança na mentalidade das futuras gerações poderia desmantelar as estruturas do medo e da cumplicidade que a máfia cultivou por mais de um século é um tema de grande interesse. Neste labirinto de desafios e estratégias, um elemento se mantém constante: a resiliência daqueles que lutam por um futuro sem máfia.
Apesar de tudo, os movimentos antimáfia demonstraram ser tenazes, encontrando formas de resistir e avançar, mesmo quando as sombras parecem mais densas. Esse legado de luta e esperança é um lembrete de que a batalha não está perdida, e cada vitória, por menor que seja, contribui para um mural maior de resistência. O futuro da luta antimáfia se escreve na colaboração, na coragem e na educação. Embora os desafios sejam imensos, a vontade de uma sociedade unida pode alcançar o que antes parecia impossível. A questão sobre se ousamos sonhar com um mundo onde o eco da máfia se torne um sussurro do passado, um enigma resolvido pela determinação daqueles que se recusam a desistir, é um tema de constante reflexão. Assim, ao final desta viagem pela história da máfia italiana, fica claro que o legado desse fenômeno não se limita ao seu passado violento, mas se projeta em um futuro incerto. A luta antimáfia é um testemunho do espírito humano, de sua capacidade de resistir e buscar a verdade, mesmo nos momentos mais sombrios. E enquanto houver quem se levante contra a injustiça, sempre haverá esperança. Neste cruzamento de caminhos, a pergunta sobre se será suficiente a coragem de alguns para mudar o destino de muitos persiste. Ao fechar este capítulo, lembremos que a luta contra a máfia não é apenas uma batalha pela legalidade, mas pela dignidade e pelo futuro de sociedades que merecem ser livres do jugo do crime organizado. A história não terminou, o eco da resistência continua ressoando, e o legado da luta antimáfia viverá nos corações daqueles que se recusam a aceitar a sombra de um passado que ainda busca seu fim.